Mateus, capítulo 15, versículo de número 29. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água, na direção de Jesus. Quem aqui nunca sentiu medo? Às vezes foi lhe colocado alguma coisa para fazer, às vezes mandaram você fazer algo que talvez seja perigoso, talvez seja de risco, e você não sentiu medo. O medo é um sentimento que nos impede de fazer várias coisas, é um medo que talvez seja de algum trauma, talvez seja de alguma coisa que passou e deu errado e você não quer que dê errado também. O medo pode vir também para caso algo que você desconheça e nunca fez e você acha que pode dar errado. O medo ele é um bloqueio, o medo ele é uma trava que dá na sua vida. A frase que você vai ver que a gente precisa ouvir todos os dias do ano é: não temas. E essa frase é dita 366 vezes na Bíblia. Então, o que quer dizer? Um ano tem 365 dias. Então, em cada dia do ano, mesmo quando ele é bissexto, Deus está falando para nós: não temas, porque todos os dias nós precisamos ouvir. Eu não estou falando sobre ser corajoso, mas eu estou falando sobre ter coragem. E aí, o que isso tem a ver com a palavra? A palavra nos fala que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. E durante a tempestade, Jesus não estava com eles, eles sentiram medo, porque eles podiam afogar e o navio deles estavam afundando. E então, os discípulos, com medo das ondas, dos ventos, eles se apavoraram, sentiram pavor, sentiram medo. Então Jesus, ele aparece na história e fala para eles: não temas. E todos já estavam espantados com os barulhos das ondas, já estavam espantados com os barulhos dos ventos. E então, quando eles ouvem Jesus falando não temas, e eles olham Jesus caminhando por cima das águas, eles não acreditam que é Jesus e acham que é um fantasma. Eles olham e falam: é um fantasma. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades, passando por turbulências, e nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor nos falando não temas. Todos os dias o barulho das ondas vem e Jesus fala não temas, e nós não ouvimos, nós achamos que é um fantasma, nós achamos que a gente coloca medo onde não tem. Então Pedro, ele é um homem que está tomado de coragem. No decorrer da série a gente falou que Pedro é um homem de rendição absoluta, que Pedro buscava os princípios e que agora Pedro ele tinha coragem. Ah, mas quem conhece a história vai saber, vai falar assim: como assim Pedro tem coragem? Pedro tem coragem porque em meio ao medo, em meio às turbulências, em meio à tempestade, em meio ao medo daquele homem ser um fantasma, ele fala: mestre, se for o Senhor, faça com que eu ande pelas águas junto com você. Então Jesus falou: venha, que é o versículo que a gente leu, e Pedro caminhou sobre as águas. A Bíblia fala: Pedro caminhou em direção a Jesus. Só que tem um porém, ele teve a coragem de fazer. Em meio à tribulação, em meio à tempestade, em meio ao vento, ele teve a coragem e ele foi, e ele encarou. Só que a Bíblia nos fala mais pra frente que com o barulho do vento e as ondas, Pedro se apavorou de novo. Quantas vezes a gente não toma uma iniciativa por coragem e quando vem a tempestade a gente não desiste? Quantas vezes vem a tempestade quando a gente já tomou a iniciativa? Quando Deus colocou algo para nós fazermos, a gente toma a iniciativa, a primeira onda que vem a gente se apavora e não confia mais no Senhor. Ele falou assim: eu acredito que é o Senhor se eu andar sobre as águas, e ele caminhou. Então, cadê? Ele devia ter permanecido na fé ali, ele podia ter permanecido acreditando que aquele era Jesus e que nada ia acontecer, mas veio a onda e ele perdeu a fé. Ele acreditou, ele teve coragem, ele é corajoso, mas com o vento ele ainda duvidou da própria coragem dele, da própria iniciativa que ele teve de coragem de andar sobre as águas. Então a Bíblia fala que ele começou a afundar e Jesus pegou na mão dele e falou: homem de pequena fé. Eu, para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, eu tive que ter coragem. Para estar fazendo o que eu tive que fazer hoje, eu tive que confiar no Senhor. O Senhor me deu essa palavra de madrugada. Eu estava buscando e o Senhor falou: pega e escreve. E Ele me deu todas as séries, todos os vídeos, todas as palavras. E só bastava eu ter coragem de começar e fazer.
Veio a onda, mas eu continuei confiando. Veio a tempestade, mas eu continuei confiando. E eu acredito que eu vou até o fim, que Ele vai me levar até o fim. Assim como Ele tem feito. Vai vir tempestade, pessoas vão falar de mim, mas se eu tivesse que ligar para isso, então eu não tinha nem pedido para andar sobre as águas. Então que nós sejamos como Pedro e tenhamos coragem. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, então receba essa palavra. Então quando a tempestade vir, e mesmo que você ache que Jesus não está falando, Jesus está falando, não temas. E acredite nele, confia nele e ande sobre as águas.